Ya somos más de 40. Já estamos mais de 40, muito obrigado, bem-vindos, cumprimento em português, bienvenidas, bienvenidos em espanhol. Muito bom dia, já somos acima de 50 participantes, cada vez estão a entrar mais pessoas neste nosso encontro. Bem-vindos, bem-vindas a este painel da manhã, o primeiro. Voltam a cumprimentar em português e em espanhol por parte da Conchi Pinheiro. Bons dias, bem-vindos, bem-vindos. Continuamos a ser mais pessoas, cada vez mais, estão a entrar mais pessoas. Volta a doutora Conchi Pinheiro a cumprimentar todos os presentes e os que estão a entrar já no nosso painel, na nossa sala virtual. Cumprimenta com bom dia e bem-vindos e bem-vindas a todas e todos. Bons dias. Volta a cumprimentar em português e em espanhol. Bons dias e buenos dias. Bem-vindos e bem-vindos. E entre painelistas e participantes já contamos com cerca aproximadamente 80 pessoas na nossa sessão da manhã, no nosso painel. Vamos dar uns breves minutos para que mais pessoas possam ir entrando e daremos início ao nosso painel da manhã, o primeiro, o número 4. Vamos dar início em breves minutos. A doutora Teresa Álvares talvez queira iniciar esta sessão. Quando puder. En un minuto comenzamos. No minuto iniciamos. Já estamos presentes na sala, nesta nossa sala virtual, quase que 90 pessoas. A Teresa, quando desejar, tem a palavra para iniciar o nosso painel. Obrigada. Vamos então iniciar esta quarta sessão temática. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Queria aqui deixar um especial agradecimento aos nossos ilustres oradores por terem aceito o convite para esta sessão e começar por dizer que a gestão costeira é um processo complexo, que deve ser multidisciplinar e multinível, e pretendemos com este painel abordar as várias questões relacionadas com a gestão costeira em contexto de alterações climáticas. Relativas à evolução da linha de costa, riscos associados à inundação costeira e estuarina, medidas e ações no âmbito da estratégia de adaptação, em particular para algumas das soluções que têm sido implementadas nos últimos anos em Portugal e em Espanha. Também iremos abordar de uma forma breve algumas questões relacionadas com a governação e medidas locais de sensibilização das comunidades. Esperamos que esta partilha de conhecimento e experiência seja interessante e produtiva para todos. Vou apresentar agora os nossos 6 oradores para que depois a sessão tenha um ritmo mais dinâmico. E vamos começar pela ordem de apresentação. Vamos começar pela Alejandra, peço desculpa, Alejandra Toimil, que é investigadora de pós-doutoramento do Grupo de Clima Marinho e Alterações Climáticas do Instituto de Hidráulica Ambiental da Universidade de Cantábria. A sua área de investigação centra-se essencialmente na análise dos impactos das alterações climáticas, em particular os resultados de inundação e erosão costeira, na avaliação socioeconómica dos riscos associados e na definição de estratégias de adaptação. Depois passamos a Celso Pinto, que exerce atualmente as funções de coordenador do Núcleo de Monitorização Costeira e Risco do Departamento Litoral e Proteção Costeira da Agência Portuguesa do Ambiente e que se tem especializado na área da geomorfologia, geologia e geomorfologia costeira, morfodinâmica de praias, sedimentologia aplicada e processos costeiros,
e, em particular, na gestão de risco e monitorização costeira e no acompanhamento e avaliação de projetos e intervenções na orla costeira. Passamos depois a José Francisco Sanchez, que é desde 2016 o diretor de Engenharia Costeira do Centro de Estudos de Portos e Costa do SEDEX, onde trabalha há 18 anos em vários campos da engenharia marítima. No Departamento de Engenharia Costeira, desde 2008, tem-se dedicado à pesquisa aplicada em erosão de praias e de hidrodinâmica costeira, bem como à experimentação em modelos fixos. Paula Freire, vou ter que desligar aqui o meu intérprete. Paula Freire é doutorada em Geologia pela Universidade de Lisboa e investigadora no Núcleo de Estuários e Zonas Costeiras do Departamento de Hidráulica e Ambiente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e nos últimos anos tem coordenado projetos que visam desenvolver abordagens multidisciplinares da análise de risco, inundação e erosão em ambientes costeiros, entre eles o projeto Molins, que vai ser o objeto da sua apresentação. Passamos depois a Juan Taboada, doutorada em Física, e para além de desenvolver trabalho de investigação em alterações climáticas em áreas costeiras, coordena o Meteo Galiza, o que lhe permite acompanhar os modelos de previsão, bem como a elaboração de planos de adaptação às alterações climáticas. Nos últimos anos liderou a coordenação do projeto MARRISC e participou noutros projetos como o MyCoast. Vai ser o projeto MARRISC o objeto da sua apresentação, um projeto cofinanciado pelo Programa Operativo de Cooperação Territorial de Espanha e Portugal do Interreg. E passamos, por último, ao Sérgio Barroso, geógrafo e urbanista, mestre em Planeamento Regional e Urbano. É consultor na área das políticas públicas no ordenamento do território e adaptação às alterações climáticas e planeamento urbano e é diretor do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano. Coordenou e elaborou vários planos e programas de ordenamento da orla costeira e nos últimos anos tem desenvolvido intensa atividade no domínio da adaptação às alterações climáticas. Coordenou o Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa, entre outros planos intermunicipais e municipais. Feitas as apresentações, vou passar à nossa facilitadora, à nossa Conchi, que irá transmitir algumas informações importantes sobre a dinâmica desta sessão. Obrigada a todos. Obrigada, Teresa. Muito bom dia. Algumas questões práticas para a sessão, o nosso painel de hoje. A jornada de hoje, vá. Referir que, como podem verificar, tem a câmara e o vídeo, o microfone apagado, desligado. Porquê? Porque somos muitos os participantes deste painel e desta jornada e, além disso, está a ser retransmitido pela YouTube e então pedimos que o chat só seja empregue para questões técnicas, algum problema que se coloque e precisam de ajuda técnica, e esta interação será feita através de uma aplicação denominada Slido, que vou apresentar a seguir, e simplesmente relembrar que têm verificado que há interpretação, tradução simultânea para português e para espanhol, que está num pequeno ícone que está em baixo à direita, que podem ver nos vossos ecrãs, que é como uma espécie de terra, um globo, e aí podem clicar para poder acompanhar a sessão e os painéis da forma que mais vos prover. Referir que esta interpretação poderá ser feita através do Slido. Há uma ligação, um link, que acabo de colocar no ecrã para que quem quiser participar através do Slido pode clicar nesse link ou então incluir adaptes.4, que é o número da sessão de hoje, em Slido. Quando começarem a ver este ecrã, podem verificar que há uma primeira questão, uma primeira pergunta para participantes e que pedimos que respondam. Ou seja, de onde é que estão e de onde é que estão em conexão com esta, assim que podem começar a responder. Desde onde é que estão a participar? Essa seria a pergunta. Podem responder? De onde se liga? Aqui começam a aparecer muitas cidades, muita gente de Madrid,
Madeira, Alicante, as Astúrias, Vigo, Aveiro, Portugal, Biscaia, Espanha, Oviedo, Espanha, Lisboa, aí está, Bilbao, Santander. Muitíssimo obrigado. Estamos assim a verificar desde onde está cada um de nós. Isto ajuda, de veras, para o melhor acompanhamento deste nosso primeiro painel da manhã. E, a seguir, outra pergunta. Qual é o seu setor profissional? A que é que se dedicam? Cada um. Qual é a sua função? Essa seria a pergunta. Qual é a função de cada um de nós, os que estamos aqui a participar? Podem ver a pergunta? Qual é o setor? E aqui começamos a ver já as respostas. Muitas pessoas da administração pública, funcionários, universidades e centros de investigação. Muitíssimo obrigado pelas respostas. Também aí está o setor privado. E estas respostas ajudam também para dar acompanhamento a esta nossa sessão de hoje. Aí está. Acima de uma terceira parte do setor público, da administração pública, também por parte de universidades e centros de investigação, e menor representação, mas também aí estão o setor privado, organizações sociais e ambientais e outros. E neste momento ninguém de meios de comunicação, de mídia. Não há ainda ninguém, por enquanto. Muitíssimo obrigado. Vamos empregar este Slido como forma de participação da vossa parte e vou passar a mostrar que podem... vamos apresentar perguntas e respostas, por exemplo. Esta seria uma forma de participação, que é com perguntas e respostas, e aí, ao longo de cada painel, pois poderão colocar as perguntas e as questões aos diversos painelistas, aos diversos oradores. Muitíssimo obrigado. Vamos então dar início às apresentações. Passo a palavra à Alejandra. Alexandra? Olá. Sim. Olá, muito bom dia, Teresa. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Vou partilhar o ecrã. Ora, muito bem. Muito bom dia a todos, novamente. Vou apresentar uma metodologia para análise e evolução da linha de costa, digamos assim, da orla de costa. Vou ter uma introdução, contexto e objetivos, descrição ou narração da metodologia, sua aplicação com resultados e acabarei a minha apresentação com umas breves conclusões. Relativamente aos impactos mais preocupantes, é a erosão, por exemplo. Por um lado, pela perda de terreno devido ao aumento do mar e devido a tempestades e combinação de nível do mar e ondas, que cada vez vai ser mais frequente estes fenómenos. Aqui podemos ver os fenómenos das tempestades na costa cantábrica em 2014. Desde 2004, isto tem sido um objetivo prioritário para a Espanha, a alteração climática, devido à vulnerabilidade da costa espanhola e a elementos externos ou extremos. Neste momento, há 3 ferramentas-chave em matéria de adaptação, 2 específicos para costas. Por um lado, a necessidade de avaliar os desafios, a lei de costas, que obriga a elaborar uma estratégia para adaptar a costa a os terrenos, as comunidades autónomas, as regiões de Espanha, como sabem, têm, e a estratégia de adaptação da alteração climática, que compila recomendações para avaliar riscos e implementar também a sua adaptação. Uma das coisas mais importantes é obter medições fiáveis. E por isso, e em seguimento com estes instrumentos na Cantábria, quisemos bases de dados, implementação para prever esses impactos climáticos, onde foram elaborados projeção de marés e ondas e metodologias para caracterizar todos estes impactos, nomeadamente a erosão de costa. E com esta metodologia pretende-se dotar aos responsáveis de uma ferramenta avançada
para avaliar esta erosão e que isto, por sua vez, facilita a incorporação de estratégias flexíveis para gerir a costa espanhola e permite analisar e priorizar diversas linhas de adaptação eficazes e eficientes. Vamos ver em que é que consiste a metodologia. Este é o quadro de conceitual, que é multinível, multiprocesso e multiscala. A primeira parte corresponde à elaboração e preparação de projeções de dinâmicas marinhas que geram erosão, que é a maré meteorológica, astronómica e o aumento do nível do mar. E como as marés estão em profundidades e não há suficiente para prever impactos, é necessário analisá-lo. E no caso da erosão, também é preciso ter em consideração tudo isto. A seguinte fase é analisar a erosão em si própria e combina uma ferramenta de modelagem avançada e observações que nos deem resposta na linha de costa, na orla de costa, a nível longitudinal, transversal e, para isso, podemos conseguir estruturas permanentes, variações sazonais e elementos extremos de erosão. Vamos ver tudo isto com mais pormenor. O modelo proposto simula a resposta da linha de costa, da orla, tendo em conta médio, longo e curto prazo, tendo em conta maré astronómica e ondas de mar. E a linha de costa oscila num posicionamento médio. Além disso, as praias podem mudar devido ao transporte de sedimentos induzidos pelas ondas, embora isto sejam dezenas de anos. Isto vai fazer que o perfil de praia vá para cima e para a terra, que haja, digamos, um galgamento. E temos pensado em 5 modelos climáticos e distribuição do nível médio do mar e a sua evolução no tempo. Para aplicar o modelo de erosão, como já referimos, são necessárias as propriedades de ondas em ruptura. Isto é feito em 2 etapas. Uma primeira, onde se vai transferir as projeções para profundidades menores, com técnicas estatísticas, e uma segunda fase, em que as ondas do mar levam-se até essa ruptura e fratura, tendo em conta toda a diferença das estruturas. Assim, o modelo desenvolvido neste projeto conta com 4 características. A primeira é que tem em conta os processos morfodinâmicos mais importantes e com escala temporal desde curto prazo, trevoadas, até longo prazo, que é capaz de modelar o efeito de estruturas e outras implementações com um algoritmo para observações e que é eficaz a nível de computação, ou seja, é possível fazer simulações. Esta seria a equação do governo, a nível deste modelo, baseado em perfis e que está constituído por 4 módulos. Transporte longitudinal, transversal e a longo prazo, compila todos os processos que não estão modelados pelas situações anteriores e que podem condicionar a situação da linha de costa da orla. Isto tem em conta com a simulação de observações. Relativamente a antropismo, foram modelados com fontes e sumidouros, e o efeito das estruturas incorporou-se através de alterações em transporte longitudinal. O modelo desenvolvido, como já foi referido, incorpora um algoritmo de simulação de observações baseado no filtro Kalman, de tal forma que os parâmetros dos modelos são calibrados e equilibrados na própria simulação, tendo em conta que diminui a incerteza. Isto refere-se à sua eficiência também, porque permite considerar a incerteza associada aos forçamentos. Isto é propagado até Crouch, que vai desde cenários de emissões até modelagem de impacto, alcançando a adaptação. Na figura, como podem ver no ecrã, demonstra-se a evolução da linha de costa numa das praias em que houve o estudo e com RCP 8,5, onde há modelos climáticos e a envolvente, o meio, indica as posições mínimas e máximas que podem ser alcançadas para o resto. Vamos ver então a aplicação da metodologia e alguns resultados. A metodologia, não vou deter muito, mas é um troço piloto entre Castelhão e Sagunto, que está no Mediterrâneo. As observações da linha de costa, da orla de costa, com o modelo de erosão, foram obtidas através de imagens de satélite e, para isso, com algoritmo COSA, que tem técnicas de supervisão de imagens. E a tabela que aqui vem, o que patenteia, são as ações entre 1990 e 2020. Todas estas observações e análises e ações
foram modeladas com as equações antes apresentadas. Como aqui vem, aqui vê-se o perfil, e o perfil conta com uma informação sobre o tipo de costa e a sua rigidez. E o modelo ativa ou desativa, os diversos modelos em função do transporte que existir. A calibração do modelo foi desde 90 até 2015, o resto até 2020, e aqui mostram-se os resultados transectos, que se representaram nas linhas de erosão, que podem ver a preto, e as informações em pontos de cores. Aqui observam-se mudanças bruscas devidas à construção de áreas de sedimentos e de obras pesadas. O efeito combinado do aumento médio do mar a longo prazo leva a mudanças estruturais crónicas ou permanentes na posição média da linha de costa. E aqui patenteia-se a linha de costa média para os 5 modelos climáticos e nos perfis presenciais para diversos espaços temporais. E, além disso, a posição média da linha de costa tem avanços ou recuos de forma sazonal, consoante as dinâmicas. Aqui mostra-se a variação, a alteração sazonal dessa posição média para todos os casos considerados e a máxima variação ou alteração verão-inverno, com sombras, para 8,5 para 2050. Resta um minuto, Sra. Doutora. Além disso, na costa há eventos extremos de erosão. Neste caso, houve um ajustamento não sazonal, obtendo-se a evolução temporária de 5, 15 e 50 anos, para além das incertezas. Neste caso, as linhas contínuas representam o posicionamento médio para esses 5 modelos, desse aumento médio, e a sombra, as incertezas associadas a todas essas combinatórias. Essas posições médias foram representadas de forma referenciada no espaço à direita para 2050 e 2100. Acabo já com uma série de conclusões. Esta metodologia inclui ferramentas avançadas de modelagem e observações para melhorar a tomada de decisões que seja eficaz e tendo em conta os recursos disponíveis, e permite conhecer qual será a posição média da linha de costa e as variações para diversos cenários e situações, quais as praias que podem desaparecer, se não há adaptação, e como vão mudar os eventos extremos de erosão e qual é o efeito das ações antrópicas sobre a resposta futura da linha de costa. Tudo com todas as incertezas. E, além disso, serve para base de implementação de estratégias flexíveis, porque faz a combinatória de modelo com modelagem e permite a possibilidade de implementar medidas de adaptação para saber como vai evoluir a costa, como resposta a essas medidas, considerando as incertezas temporárias, ou de tempo. Isto é o que se denomina adaptações, e essas medidas estão ligadas através de Adaptation Tipping Points, baseados em limiares de risco. Isto seria tudo. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Confio não ter ultrapassado o meu tempo. E muito obrigado à intérprete, que teve aqui uma tarefa hercúlea e muito bem conseguida para acompanhar a Alexandra na sua apresentação. Vamos passar então agora ao Celso Pinto, o meu colega da APA. Celso, a palavra é tua, o ecrã é teu. Obrigado. Ok, está bem? Está? Obrigado. Perfeito. Título da minha apresentação: Alimentação artificial de praias em Portugal em contexto de alterações climáticas. A linha de costa está em erosão um pouco por todo o mundo. Temos aqui um trabalho recente da Lewandowski, da Nature Scientific Reports, mostra que 24% da linha de costa mundial está em erosão. Quando passamos para Portugal, esse valor em litoral baixo e arenoso quase que dobra-se. Mais de 45% do litoral baixo e arenoso em Portugal está em erosão. Isto é um trabalho que mostra a tendência evolutiva de longo prazo entre 58 e 2010, e aqui as zonas a vermelho, e laranja e amarelo mostram os locais com tendência erosiva. Aqui à direita
Este mapa mostra o mapeamento dos principais locais de erosão em litoral baixo e arenoso. E desde 58 a 2020 já tivemos 13 km² de perda de território em Portugal. Estas são algumas imagens que atestam, no fundo, a evolução da linha de costa entre 58 e 2019 e vejam a perda de território. E estes são os 4 locais nos quais irei focar a minha apresentação. O troço Portegaça-Maceda, Costa Nova, recuo, próximo de 300 metros, o troço Cova-Gala, com recuo de 150 metros, e um troço da Costa da Caparica, com recuo de mais de 350 metros desde a década de 40. Recentemente, no âmbito do programa de monitorização COSMO que temos disponível em Portugal, fizemos uma atualização das taxas de evolução e comparámos a evolução da linha de costa entre 2018, 2019 e 2020, e efetivamente neste troço entre Esmoriz e Torrão do Lameiro a erosão mantém-se. 94% do troço pode ser classificado como erosão severa ou extrema, e no troço Cova-Gala e Lavos temos também erosão em cerca de 82% do troço, também classificada como erosão severa ou extrema, com recuos da linha de costa da ordem dos 30 metros em apenas 2 anos. Bem, e na ausência de uma compreensão clara dos processos de evolução costeira, a posição a adotar deveremos admitir que esta evolução vai persistir no futuro. E, obviamente, esta erosão costeira irá aumentar em contexto da alteração climática. Isto são algumas das projeções que nós temos aqui para Portugal. O cenário com que estamos a trabalhar é um cenário que, alguns, designado intermédio, com uma subida do nível médio do mar a rondar cerca de 1,15 metros em 2100, e as principais consequências da subida do nível médio do mar, as consequências das alterações climáticas serão, como disse, a subida do nível médio do mar e as alterações no clima de agitação marítima, nomeadamente o regime de tempestividade e de direção das ondas. E os principais impactos serão o aumento da erosão costeira e o aumento da frequência e magnitude dos fenómenos de galgamento, e que terá mais impacto, obviamente, no litoral baixo e arenoso. O impacto das alterações climáticas vai trazer um aumento dos custos para a sociedade, um aumento do risco para as pessoas e bens e também um aumento da perda de habitats costeiros, bem como mais custos de mitigação e de gestão. Qual é que deve ser a estratégia de gestão de costeira? É fundamental nós termos uma estratégia de gestão de costeira robusta e de médio e longo prazo. A adaptação está a emergir como paradigma-chave em termos de gestão costeira para lidar com a erosão. E é considerada uma medida no regret, ou seja, porque vai valer sempre a pena proteger, recuperar, ou seja, providencia um benefício agora e no futuro, independentemente dos cenários das alterações climáticas se venham a verificar com a gravidade que nós estamos a projetar hoje em dia. Portanto, podemos dizer que é tempo de nos adaptarmos. As estratégias são conhecidas, temos desde o recuo à retirada, temos a acomodação, podemos elevar algumas estruturas, temos a elevação das obras de proteção de defesa costeira pesadas e temos a proteção baseada também em obras pesadas ou em alimentação artificial de praias, que será o enfoque da apresentação que estou a fazer. Bem, e então a alimentação artificial pode ser considerada a adaptação às alterações climáticas. Temos aqui uma série de artigos e de trabalhos internacionais que definem efetivamente a alimentação artificial de praias como uma medida de adaptação às alterações climáticas, nomeadamente à subida do nível médio do mar, inclusive em guias de adaptação, e a nível europeu, por exemplo, temos o Climate Adapt, que refere à adaptação às alterações climáticas como sendo uma das estratégias a implementar a nível europeu. Mas, no entanto, temos outros trabalhos que definem que a alimentação de praias pode não ser uma estratégia sustentável no longo prazo, referindo que essa estratégia deve ser implementada com outras que incorporem, por exemplo, a gestão, o recuo, o abandono progressivo da linha de costa. Mas as alimentações de praia em Portugal têm um contexto muito específico. Desde 1950 já foram feitas 168 intervenções, depositados 40 milhões de metros cúbicos, na praia imersa, na praia submarina, e as manchas de empréstimo utilizadas são essencialmente as dragagens associadas à atividade portuária. E vemos aqui uma mudança radical em que temos as obras pesadas a diminuírem a partir dos anos 90 e as alimentações de praia a subirem. Portanto, temos uma alteração de paradigma relativamente a este tipo de intervenção.
O comportamento das alimentações de praia tem vindo a ser monitorizado. Este troço já foram depositados mais de 7 milhões de metros cúbicos entre 2010 e 2020 e, de facto, o troço passou a ter um comportamento considerado estável em cerca de 75%. Recentemente foi também feita uma grande alimentação com 2 milhões de metros cúbicos colocados aqui no domínio submarino. E vemos aqui os resultados da monitorização e que mostram, de facto, a importância da alimentação artificial de praias como uma medida de atenuação e de mitigação da erosão costeira. Aqui outro exemplo, na costa da Caparica, em que também atualmente o troço pode ser considerado em situação de estabilidade. Bom, então a alimentação artificial de praias, qual é que vai ser o futuro? Quais são as nossas reservas de sedimentos para podermos lidar com uma estratégia de proteção baseada na alimentação artificial de praias? Temos que avaliar os recursos sedimentares, que são as manchas de empréstimo, onde? Na plataforma continental offshore e as dragagens de manutenção associadas à atividade portuária. Estes reservas, a avaliação destas reservas é fundamental para a nossa estratégia de reposição parcial e de manutenção do balanço sedimentar. Portanto, avaliamos as reservas, até quando é que temos sedimentos e a proximidade entre as manchas de empréstimo e as zonas a alimentar é um aspecto muito importante. Admitindo que vamos alimentar troços com deriva litoral, um transporte de sedimentos que anda sempre muito próximo de 1 milhão de metros cúbicos, avaliar as primeiras fontes das dragagens dos portos próximos. Porto de Leixões debita cerca de 350 mil metros cúbicos por ano em dragagens, Porto de Aveiro, Porto da Figueira da Foz e o Porto de Lisboa. No entanto, estas dragagens há uma incerteza por vezes associada, portanto nem sempre podemos ter estes volumes disponíveis. Há constrangimentos logísticos e operacionais, por vezes. Muitas vezes são dragagens de emergência, pelo que depois não podemos utilizar esse sedimento, que tendencialmente as alimentações devem ser feitas no verão, mas chegamos à conclusão, com exceção aqui deste troço a norte, que temos volumes para repor parcialmente e localmente o balanço sedimentar com as dragagens. No entanto, não assegura a reposição do déficit existente dos volumes perdidos, ou seja, é insuficiente também para realizar intervenções de grande magnitude. Le queda 1 minuto. Obrigado. Quando vamos para a plataforma continental, avaliamos no âmbito do projeto Quimera 4 manchas de empréstimo localizadas na plataforma continental e temos volumes da ordem dos 14 milhões de metros cúbicos, 28 milhões de metros cúbicos, 29 milhões de metros cúbicos e 14 milhões de metros cúbicos. E chegamos à conclusão que o sedimento não está contaminado e é útil e tem uma fração de sedimentos útil para a alimentação artificial de praias. Portanto, temos recursos sedimentares. E até quando é que podemos utilizar estes sedimentos? Se admitirmos volumes da ordem de meio milhão a 0,8 milhões por ano, podemos ter aqui sedimentos até cerca de 2080, 2060, se utilizarmos cascalheiras. Quando vamos para este troço, também temos sedimentos até cerca de 2075, o mesmo para este troço, e para esta zona da Caparica podemos ter sedimentos até 2080. Se conjugarmos com as dragagens portuárias que temos disponíveis, conseguimos certamente prolongar e termos reservas até 2100 sem qualquer problema. Ou seja, para esta situação, nós temos alimentação de praias, temos volumes disponíveis que nos permitem adaptar até 2100 e, ao mesmo tempo, darmos tempo para nos adaptarmos e ganharmos tempo para fazer essa adaptação. E, ao ganharmos esse tempo, vai-nos permitir adotar outras estratégias, tais como a acomodação e aquelas mais complexas e mais difíceis do ponto de vista social e económico, como o recuo planeado e a retirada. Último slide. Podemos então chegar à conclusão que a alimentação de praias tem um efeito positivo na mitigação da erosão costeira. A proteção baseada em alimentação de praias é válida e execuível, desde que assegurados constrangimentos ambientais e financeiros, obviamente, que são fundamentais para esta estratégia. Pode ser conjugada com outras opções de proteção. Os recursos sedimentares disponíveis permitem assegurar uma estratégia de proteção baseada na reposição parcial e manutenção do balanço sedimentar até 2100 e vai dar tempo para nos adaptarmos, para consagrarmos outras estratégias de adaptação de maior complexidade e dificuldade. E, nessa situação, podemos adotar outras estratégias, como a localização, o recuo e o abandono, e, se possível, conjugadas com a proteção. E aqui, sim, estamos a cumprir, efetivamente, o que até vem referido nesta documentação sobre a sustentabilidade da alimentação artificial de praias relativamente às alterações climáticas. Muito obrigado. Teresa, no te escuchamos. Teresa, não conseguimos ouvir o microfone. Tinha o microfone desligado, o telefone. Estava a agradecer ao Celso por
ter cumprido o tempo e passava desde já ao José Francisco Sanches para a sua apresentação. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Teresa, muitíssimo obrigado, muito bom dia a todos. Vou iniciar a minha apresentação. Partilho o ecrã sobre estratégias e planos de proteção da costa espanhola para controlar a erosão de costa e adaptar-nos à alteração climática que estamos a desenvolver no SEDEX desde há 8 anos, embora seja uma atividade que no SEDEX temos feito desde há muitíssimos anos para os ministérios responsáveis pela gestão da orla de costa. Os conteúdos da minha apresentação, de forma muito breve, seriam estes. Por um lado, a declaração sobre quais são os objetivos das estratégias e planos de proteção, em grandes pinceladas, devidos à importância da costa, logicamente, e que estão estabelecidos na legislação espanhola e europeia. Além disso, é necessário ter em consideração a alteração climática, do qual me vou referir sobre projeções de alterações e impactos na costa, que de certa forma também vão modular os conteúdos destes planos de proteção. E, finalmente, e para resumir, vou apresentar as ferramentas que utilizamos, metodologias alternativas de ação e ações face à erosão de costa do litoral, que também vão servir para nos prepararmos face à alteração do clima, e propostas gerais para proteger o litoral e a costa, que é o que desenvolvemos nas nossas estratégias regionais de proteção. Relativamente à importância da costa e principais objetivos das nossas estratégias, estão na lei. No artigo número 2 da Lei de Costas, refere que a ação administrativa e a que tem competência na costa, que é para a qual nós damos e oferecemos o nosso serviço, refere que deve garantir a integridade do domínio público terrestre da costa, a sua conservação, a proteção e restauro. Isto dá aso a preparar-nos face à alteração climática. E porquê? Porque a costa, o litoral, tem funções de veras importantes, onde cabe destacar que é a principal defesa do território. De forma natural, a costa é configurada como um elemento que se constrói com agentes de construção, com materiais, nomeadamente desde os rios e também elevações, tendo em conta a parte marítima, de elevação do mar, etc. E este equilíbrio no perfil que vemos com esse avanço dos sedimentos está a dar-se em todo o mundo, e nomeadamente em Espanha, com o desenvolvimento da costa que temos tido, e leva a que este balanço, equilíbrio sedimentar esteja desequilibrado, que leva a uma capacidade do território, e é necessário que as barreiras, dunas, proteger as dunas, as praias, leva a que se perda a capacidade de adaptação da costa e do litoral e que aumente a erosão. Também o uso dos solos, novos leitos fluviais, leva a erosões. E dá aso a coisas como estas, que podemos ver no ecrã. Mais danificações por temporais, tempestades, perdas importantes da linha de costa. A erosão une-se agora o efeito da alteração climática que, nomeadamente, leva a uma alteração do nível do mar, que a meio prazo será na ordem de 15 centímetros e a longo prazo à volta, estimamos, de 50 a 70 centímetros e inclusivamente 1 metro em piores prognósticos. Isto leva a que a erosão seja cada vez maior e os problemas dessa erosão sejam cada vez mais graves. Relativamente às ondas e marés meteorológicas, consoante as previsões do IH, do Ministério, parece que não vai haver grandes alterações, mas o que sim que é importante é a elevação do nível do mar, que é que vai provocar que qualquer tempestade seja uma tempestade extrema. Isto são imagens de 2014, onde houve uma tempestade de ondas com períodos também de níveis de mar elevados,
por questões astronómicas, mas que podem representar aquilo que no futuro vai ser tempestade ou temporais mais habituais. E este recuo do litoral e a quantidade de areia, do perfil, para tudo isto tem de ser preservado. Por exemplo, em La Manga do Mar Menor, em Múrcia, e é um estudo recente, fizemos um cálculo sobre qual pode significar o recuo da costa exterior dessa área marinha. E na parte norte parece que os danos sejam significativos, à exceção de alguns pontos que podem ver cá em baixo, onde o problema da erosão existe já no presente, mas, por exemplo, na parte sul, verifica-se que há áreas que em 2060, 2080 podem praticamente desaparecer ou até desaparecer. E com tudo isto, nós elaboramos para a Direção-Geral da Costa e do Mar em Espanha, desde há 8 anos, estratégias regionais e distritais, provinciais, como se diz em Espanha, e de comarca, para preservar a costa. A metodologia é simples, mas importante. Nós fazemos um estudo de dinâmica litoral, porque é imprescindível para elaborar medidas de proteção e para que estas sejam coerentes e em equilíbrio com a dinâmica da zona, para que não torne ainda mais graves os efeitos da erosão. E a partir destes estudos de dinâmica litoral, analisamos transportes de sedimentos, unidades fisiográficas, podemos a partir daí elaborar um diagnóstico, onde temos em conta as áreas em risco de erosão e outras áreas onde as alterações climáticas podem ser mais graves. Com estes resultados, quais seriam as medidas de ação? É a nossa fortaleza, as medidas de ação. Nestas zonas de erosão, propomos alternativas concretas, priorizando prevendo a alteração. Esta é a forma de metodologia, determinando a unidade fisiográfica, um estudo fundamental do balanço sedimentar, transporte de sedimentos. Isto é essencial e básico para poder detectar, sejam qual forem os problemas, mas para os poder resolver e propor as medidas mais pertinentes ou apropriadas. E quais são as possíveis alternativas? Há duas extremas. A primeira é rigidização, hotline, onde se isolam as áreas, onde se vai fazer a ação, criando subunidades geográficas. Isto comporta vantagens. Por um lado, a vida útil dos projetos prolonga-se mais, tem pouco custo de manutenção, mas cria desvantagens, que são os prejuízos em áreas próximas ou de fronteira e degradação da paisagem. O Celso fez uma grande defesa desta rigidização de praias e é a linha em que pensamos que deva ser encetada, que é recuperar a costa através do balanço e equilíbrio sedimentar. E para isso devemos eliminar as barreiras de transporte sólido, recirculação dos sedimentos e, lá onde for necessário, e tal como referiu o Celso, para o caso de Portugal, contribuir com sedimentos externos, não é? Com obra pesada. São soluções resilientes e envolve menos prejuízo em áreas próximas. E, em contrapartida, tem mais custos de manutenção, de execução em geral, mas, no entanto, pensamos que é a solução mais pertinente. Há áreas e zonas onde estas soluções não sempre são possíveis e são necessárias soluções híbridas, onde temos apoio de recirculação, mas muitas vezes pode ser pertinente e importante, porque ou bem tem vida útil mais prolongada ou os custos de manutenção são menores. Resta-me 1 minuto, já estou para acabar, e o que é mais importante? O diagnóstico e proposta de medidas. Com todos os estudos feitos em estratégias de proteção, propomos medidas concretas para áreas concretas que sejam as melhores e mais positivas, tendo em conta as características de cada área. Com reposição sedimentar e, finalmente, priorizamos áreas para poder equilibrar os problemas quanto antes melhor. Assim, a recuperação da costa tem de significar, por um lado, uma recuperação ambiental, criando uma orla ou linha de costa estável, com balanço equilibrado, com contribuição de sedimento
mas não sempre é necessário obra pesada ou de depositados. Mas estes sedimentos que provocam uma erosão ou balanço deficitário, ter em conta tudo isto é importante, mas não é possível sem um pacto pela costa, a nível da aceitação social, os mídia, a comunicação, a divulgação. E seria tudo. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, José Francisco. Obrigado por manter o tempo, certo? Vamos já, sem demora, e queria só aqui frisar que já estamos com quase 150 participantes nesta sessão. É muito bom ter este interesse por parte de todos, muitas perguntas também. E vamos então agora passar à próxima apresentação da Paula Freire, do LNEC. Paula? Bom dia a todos. Penso que já devem estar a ver a minha apresentação. Quero dar o bom dia a todos e agradecer o convite que me foi feito para participar nesta conferência e desde já dar os parabéns pela iniciativa e a maneira como está a decorrer. Portanto, eu irei falar sobre o risco de inundação costeira e, sobretudo, irei apresentar um projeto que foi desenvolvido no Laboratório Nacional de Engenharia Civil com a parceria do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Este projeto foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Quando pensamos na modelação de inundação costeira e, sobretudo, no interior de sistemas estuarinos, temos vários desafios a ultrapassar. Desde já uma multiplicidade de fatores que contribuem e condicionam esse processo de inundação, mas também as diferentes escalas espaciais que devemos ter em conta nesta abordagem. Assim, este projeto teve como objetivo, por um lado, melhorar o conhecimento científico dos processos de inundação no interior de estuários e também das ferramentas de previsão e desenvolver uma estratégia que pudesse dar apoio à gestão do risco de inundação. O caso de estudo foi o estuário do Tejo, que é um caso paradigmático, é um dos maiores estuários da Europa, é o estuário que enquadra a maior área metropolitana do país e que apresenta grandes contrastes de ocupação do território, como podemos ver neste mapa, com zonas densamente ocupadas artificialmente, mas também algumas zonas mais naturais e de agricultura. O projeto centrou-se em duas áreas, mas eu irei falar sobretudo na zona do Seixal, que está situada na margem sul. A abordagem metodológica considerou estas três escalas espaciais de análise, uma escala ao nível do estuário, portanto uma escala regional, uma municipal e uma local. Começámos por uma avaliação preliminar que teve como objetivo compreender quais eram os fatores esforçadores que eram mais relevantes para a inundação no interior do sistema. Seguiu-se uma caracterização da perigosidade e uma caracterização da vulnerabilidade que alimentou a possibilidade de fazermos uma análise de risco, baseada numa análise de exposição de impactos. Todo este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de estratégias ou metodologias que pudessem suportar a decisão, não só a nível da gestão da emergência, mas também de ordenamento do território. A avaliação preliminar baseou-se na construção de uma base de dados geográfica de ocorrências de inundação, baseada em notícias de jornal, com uma incidência temporal entre 1865 e 2013. Esta informação foi muito relevante, por um lado, para caracterizar eventos passados da inundação, compreender quais eram os fatores que tinham mais relevância para eles ocorrerem e também deu informação para a validação dos modelos de previsão. A modelação numérica da inundação, que teve como objetivo avaliar a perigosidade, considerou um modelo, foi feita através de um modelo de circulação que simula maré, storm surge e também a agitação marítima e foi implementado este modelo para as diferentes escalas espaciais que eu vos falei há pouco. Consideramos dois cenários com um período de retorno de 20 e 100 anos e ainda um cenário de subida do nível médio do mar de 1 metro.
A avaliação da perigosidade foi baseada num índice de perigosidade, considera a altura e a velocidade da água, e mostro-vos aqui já a expressão cartográfica para aquela zona do Seixal, portanto, à escala municipal, da distribuição das áreas com diferentes perigosidades. Portanto, podemos ver que, à medida que estes cenários são mais gravosos, essa expressão cartográfica das zonas com maior perigosidade, portanto, perigosidade extrema e muito significativa, são superiores. Fez-se uma avaliação da vulnerabilidade territorial. Ela foi feita também a 3 escalas espaciais, foi baseada numa série de variáveis que explicavam as diferentes dimensões de vulnerabilidade do território, que foram analisadas estatisticamente e foram escolhidas 8 componentes que estão aqui elencadas nesta tabela. Apresento o resultado de um índice de vulnerabilidade compósita que considerou estas 8 componentes à escala do estuário, e podemos ver esses contrastes de vulnerabilidade que têm a ver muito com a própria ocupação do território. A análise de risco foi baseada num índice que considerava um índice de perigosidade e de vulnerabilidade, e apresento aqui a expressão cartográfica também desse índice de risco. Portanto, podemos ver que há aqui uma zona, que é esta zona do centro urbano histórico do Seixal, que mesmo para um período de retorno de 20 anos apresentava um índice de risco muito elevado. É obviamente que depois, para o período de retorno de 100 anos, com o cenário de subida do nível médio do mar, essas áreas de maior risco são mais extensas, e para toda esta zona, à escala municipal, houve o interesse de definir pontos onde se pudessem desenvolver metodologias que dessem algum apoio a nível municipal para a gestão da emergência. Assim, foi feita uma análise de exposição de impactos para a definição de pontos críticos. Consideraram-se impactos não só diretos, mas também indiretos, nomeadamente na mobilidade das populações, e foram considerados, definidos no final, 10 pontos críticos que estão aqui identificados, que foram validados também com os serviços de proteção civil municipal. Nestes pontos críticos foi então desenvolvida uma metodologia, um sistema de alerta que pudesse dar apoio a essa gestão da emergência. Toda a informação do projeto foi concentrada num portal WebSIG, portanto consideramos que é uma ferramenta de apoio à decisão, que por um lado inclui produtos estáticos, como todo o mapeamento que foi feito da perigosidade, da vulnerabilidade e da análise de risco, e, por outro lado, produtos dinâmicos. Desde logo, um sistema de alerta que foi implementado para esses 10 pontos críticos, mas também outro tipo de funcionalidades em que é possível, temos a previsão de inundação estuarina no estuário noutros pontos, também ter acesso a dados de monitorização em tempo real que estão a ser recolhidos no estuário, comparar as previsões com esses dados de campo e também uma componente de previsão de inundação urbana. Portanto, esse sistema de alerta é um sistema que está ancorado no sistema de previsão em tempo real do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Water Information Forecast Framework, e mostro aqui uma visão integrada dos alertas, ou seja, nós temos esse mapa com os 10 pontos críticos, temos previsões com 48 horas em que podemos ter para cada ponto crítico. Disculpa, perdona un momento. José Francisco, disculpa, ¿puedes apagar el micrófono? Es que está entrando tu audio en lugar del audio de Paula. Muchas gracias. Estamos a ouvir o Francisco em vez da Paula. Por favor, poderia desligar o microfone? E Paula, tens 1 minuto. Paula? Então vou continuar, obrigada. Portanto, para esses 10 pontos críticos, nós temos previsões com 48 horas de antecedência, em que permite ver a distribuição em quais pontos e em que datas e horas é que vamos ter a possível inundação. Este mapeamento está associado a diferentes cores que estão relacionadas, obviamente, com o nível de alerta do mais baixo ao mais elevado.
é também possível obter para cada ponto a evolução temporal dos níveis de inundação, e o sistema gera automaticamente, quando o nível de alerta, quando há alerta, gera automaticamente um boletim diário que é enviado por e-mail às entidades com responsabilidade na proteção, na gestão da emergência, nomeadamente a Proteção Civil e neste caso também os bombeiros. Como considerações finais, eu gostaria de relembrar que um dos objetivos estratégicos da adaptação às alterações climáticas é a gestão do risco. Essa gestão deve ser baseada numa avaliação do risco que integra uma visão global do funcionamento dos sistemas, não só a multiplicidade de fatores que estão dependentes de dimensões físicas, mas também sociais. Deve integrar as diferentes escalas espaciais e temporais dos processos. As previsões devem ser suportadas e validadas por informação histórica e dados recolhidos no campo, e assim podem ser desenvolvidos e implementados sistemas de apoio à decisão, nomeadamente no âmbito da adaptação às alterações climáticas. E agradeço a vossa atenção e obviamente estarei disponível para as questões que entenderem. Muito obrigada. Obrigada, Paula, por mais uma excelente apresentação e pelo cumprimento do tempo. E então passar agora ao Juan Taboada, que nos vai falar sobre o projeto Mar-Risc. Um momentito, Teresa. Só um instante, Teresa, João, antes de começar a falar o Juan. Zé Francisco, pode apagar o seu microfone? Muito obrigado. Peço desculpas pela interrupção prévia, Paula. Obrigado. Muito bom dia a todos. Também agradeço de veras o convite. Foi uma honra para participar neste painel. Vou partilhar o ecrã, então. Devo referir que estou a aprender muito de isto de partilhar esta sessão com tantos peritos especialistas em erosão e em inundação. Realmente é um privilégio poder partilhar experiências, porque é de veras importante para as nossas costas e litorais. E quero eu também introduzir e quero referir-me a recursos vivos, que é coisa que por enquanto ainda não foi abordado. E na Galiza é muito importante pelo marisco, pela aquicultura, e também é um setor importante e que vai ficar afetado pela mudança de clima, a alteração climática. Não é coisa que só tenhamos implementado nós, é um projeto com 13 parceiros, onde está a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, que recebemos o convite para participar, e vou dar umas breves pinceladas sobre estas matérias. Coisa que me parece importante destacar é quão importante é medir e obter séries de parâmetros que sejam suficientemente bons, positivos e para médio e longo prazo. Isto já sabemos todos, mas infelizmente estamos a verificar agora que com a Covid medir bem é difícil e ter bons dados é complexo e não se podem fazer antevisões ou previsões sem ter séries de dados. Assim que dedicamos um esforço importante para consolidar as medições que temos, as medidas, com uma série de indicadores a partir das medidas, e a ideia é manter os indicadores face ao futuro para que nos possam já referir as mudanças e alterações que estão a acontecer. No seio do projeto, pensámos em cenários de futuro. Como é que vão mudar e vão ficar alterados os parâmetros, como nos vai afetar. E não só em questões de ondas, de nível de mar, mas também em questões sobre as características físicas desse mar. E deparámonos, coisa que não será surpresa para todos, que a temperatura superficial do mar vai aumentar, e vai aumentar mais consoante mais pessimista seja o cenário do mar, 4,5 de certo, mas se nada fizermos, continuaremos no RCP 8,5. Subirá a temperatura
isso já se sabe, e vai descer o nível, a percentagem de sal, a salinidade, e então vai aumentar a estratificação. Isso vai dar aso a que tenhamos mais problemas para essa troca de águas superficiais com águas profundas, e a produtividade das águas poderá, de certo, diminuir e vai afetar com montes de problemas, como já referi, a aquicultura, marisco, que no nosso caso é muito importante. Assim, há modelos biogeoquímicos que confirmam tudo isto, como que o nível de nutrientes vai diminuir face a meados do futuro. A linha vermelho é o presente e verifica-se como na primavera os blues de fitoplâncton podem ver-se afetados, e esse desequilíbrio tem relação com a clorofila e os níveis de clorofila que temos no presente, que alcançam o máximo no pico, no fim da primavera, pois também se vai ver afetado e desequilibrado. É um ponto de preocupação extrema, e a nível hidrodinâmico verifica-se modelos também de ondas, porque a ideia do projeto era unir, compilar experiências de vários. Os da Galiza aprendíamos de Portugal e os portugueses da parte da galega. Assim que preocupam-nos os recursos vivos para nós, e Portugal tem mais problemas face à erosão. Assim que fizemos projeções como iam mudar as ondas, o Zé Francisco já referiu que a onda em média não vai mudar muito, mas há um PER importante, um registro importante a nível temporal, de tempo, pode aumentar, assim que as ondas médias não vão aumentar muito, mas esses desequilíbrios 2 ou 3 vezes por ano, por enquanto, podem aumentar. E isto, junto com o aumento do nível do mar, pode levar a maior problema e danos, danificações de erosões, inundações. Também foi feito um estudo de erosão. E com tudo isto, o que pretendemos, o que queríamos era esboçar ferramentas. Isto era um projeto não muito ambicioso, ou seja, ambicioso sim, mas pequeno a nível orçamental, mas tal como referiram o Zé Francisco, a Alexandra, trata-se de fazer algumas coisas concretas, e uma delas, e que me parece de veras interessante, é que foi feito toda uma série de trabalhos para calcular aquilo que denominamos como índice de resiliência, tendo como objeto de estudo um ponto concreto, o porto externo de La Corunha, o de Langosteira, em A Corunha. Então, esta ferramenta criada através de várias interações, com participação de vários especialistas, tendo em conta a mudança, o desequilíbrio de parâmetros face ao futuro, as ondas, o vento, e depois quem estava no porto verificava que questões dentro do porto podiam dar aso a desequilíbrios no próprio porto pelas alterações dos parâmetros físicos. E perante essas alterações, eles aprenderam quão de preparados tinham de estar face ao futuro. E o importante não é o número em si, mas que o mais importante durante este processo, os agentes portuários podem levar a processos e acompanhar para se tornarem e estarem em alerta face ao futuro. Então, por exemplo, riscos onde são menos preparados, e deverão desenvolver modelos de antevisão. E se a capacidade, por exemplo, de adaptação não é assim tão positiva, podem fazer uma transformação digital do porto, este de Langosteira, para novos modelos de negócio. Isto pode-se depois trespassar para outros portos e implementar em portos de Portugal, em Espanha ou qualquer outra zona ou instalação em áreas de litoral ou da orla costeira. Pareceu-nos uma ferramenta útil e proveitosa. E outra coisa que referiu o Zé Francisco é tentar implementar estas ferramentas ou desenvolvê-las com co-criação, ou seja, envolver de forma conjunta. Nós, neste caso, o Porto da Corunha, envolvê-los, implicá-los com esta ferramenta para que eles sintam que também é deles e que sintam com mais empenho, mas não top-down, de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, não? Down-top, para que eles se sintam envolvidos, que fazem parte de cada projeto.
Isto já antes referiu o Celso sobre isto. Tínhamos como parceiro a APA, eles encarregaram-se de colocar os números, e para o debate posterior, se quiserem, estes seriam alguns números, porque das 3 estratégias possíveis ao que consideramos, e os nossos colegas da APA referiram que a longo prazo a estratégia de relocalização é em que custo-benefício seria mais positiva. Também a parte de dunas é preciso, como sabem, investir dinheiro ano para ano. O efeito dunas talvez fique mais caro, mas chamou-me a atenção esta possibilidade e o que alvitraram. E outra questão no que se refere à adaptação à alteração climática, sempre existe entre previsões de futuro, o que vai acontecer em 2050, 2100, e o que já acontece no presente. Estes sistemas de alerta precoce, como referia a Paula, face a inundações. E aqui o que fizemos com este projeto foi tentar estudar um problema concreto, que é o da ressonância de onda longa em portos, que é uma questão que aos físicos adoramos, não é? Algumas tempestades com ondas em função da estrutura de cada molho ou do quebra-mar, pois aí está, e que levam ao que a oscilação do nível do mar dentro do porto é importante, não tem grandes possibilidades de que aconteça, mas pode acontecer face ao futuro, porque as tempestades de ondas vão aumentar. Isto levou a que pensássemos num sistema de alerta precoce, que também é muito bom face às inundações futuras. Obtivemos já alguns resultados, o sistema funciona, digamos que de forma positiva, e à partida as conclusões principais do nosso trabalho é que é necessário continuar a gerar conhecimento. Não devemos esquecer esta frase. Devemos continuar a medir e a elaborar cenários, digamos, realistas para poder calcular, fazer bons cálculos. E é necessária a combinatória de sistemas de alerta precoce com outras estratégias mais a longo prazo, envolvendo os stakeholders em cada estratégia. Isto é fundamental. E também é necessário identificar bem os problemas, porque por vezes técnicos consideramos que há um problema X com uma questão epsilon, por exemplo, a aquicultura, pensamos que a temperatura da água do mar é fundamental e resulta que depois, quando falamos com os produtores de mexilhão, dizem que o que mais lhes preocupa é a agitação, as ondas que aumente e vai levar que os pequenos mexilhõezinhos, quando são semeados, depois desapareçam. Com isto acabo a minha apresentação. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Interessante a apresentação e por nos dar uma visão um pouco diferente daquilo que tínhamos vindo a falar. E agora passo a palavra ao Sérgio, que será esta a última apresentação deste painel. E convido todos os participantes a votarem nas perguntas que estão no Slido e a colocarem as suas perguntas, mesmo que não sejam respondidas agora, hoje, podem ser respondidas no espaço café ou podem ser respondidas depois. Este espaço também é importante para este intercâmbio e maiores ligações entre os intervenientes. Sérgio. Obrigado, Teresa. Bom dia a todos. Uma palavra de agradecimento pela amabilidade do convite, mas especialmente para saudar e para dar os parabéns a quem organizou o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, porque estas sessões e estes encontros ibéricos são fundamentais para todos nós. Eu queria essencialmente usar estes meus 10 minutos para pôr em confronto 2 ou 3 ideias: o ordenamento do território e a adaptação às ações climáticas e o desafio que nós temos de coordenar os vários níveis de organização do Estado para respondermos de uma forma eficiente e eficaz a este problema. Nós temos, no essencial, temos 2 grandes problemas nas nossas orlas costeiras portuguesa, espanhola e ibérica. Há 2 grandes problemas que nós enfrentamos há várias décadas. Um problema é o problema de termos construído de forma maciça em cima da linha costeira. O segundo problema é que temos um território que é brutalmente suscetível a eventos extremos, brutalmente suscetível à subida do nível das águas do mar. E, portanto, quando se vê estes 2 fenómenos em conjunto, maximizam de uma forma,
exponencial aquilo que é a vulnerabilidade ibérica às questões das alterações climáticas. E estes dois problemas, estes dois fenómenos, no caso da prática portuguesa, não foram abordados de forma simultânea. A nossa primeira geração de instrumentos de ordenamento da orla costeira, que data de há pouco mais de 20 anos, começaram no final dos anos 90, estiveram essencialmente concentrados em conter a artificialização da orla costeira, conter a edificação. Ora, só no final da primeira década deste século, com uma estratégia nacional de gestão integrada das zonas costeiras, enfim, orientada pela Comissão Europeia, com a elaboração da primeira estratégia nacional de adaptação às ações climáticas, é que emergiu este consenso de que não, o princípio da precaução é fundamental, os riscos costeiros vão se agravar e, portanto, não basta só concentrarmos sobre a questão da contenção da edificação, temos que olhar para isto de forma mais prospectiva, mais de longo prazo e cautelar. Também alterou em Portugal a legislação que conferiu maior responsabilização ao nível municipal nas questões do ordenamento do território e maior articulação entre o nível central e o nível municipal. E é isso que está muito presente na segunda geração de planos, que tem vindo a ser elaborada nos últimos anos. Já há 2 destes planos elaborados a nível nacional e outros estão em revisão e brevemente estarão disponíveis. Também altera algo destes planos, que é a sua dimensão territorial. São planos feitos pelo Estado Central e abrangem longos troços da orla costeira. E isso é um aspecto importante para responder de forma eficaz à questão das alterações climáticas. Ora, quando olhamos para estas duas figuras, elas ilustram bem os problemas da nossa primeira abordagem costeira e a forma como lidamos com os riscos. No nosso lado esquerdo temos uma imagem que ilustra as faixas de risco. É um aglomerado urbano na orla costeira, na região centro de Portugal. Aquela linha amarela é a faixa de risco que se apontava em 2000. Na prática ela não interditava nada, que ela estava sob a praia. As faixas de risco vermelhas, diagonais, aquelas faixas está ali, ilustra o que em 2017 foi interdito ou condicionado em termos de edificação. A preocupação no passado foi conter o aglomerado dentro deste perímetro. A preocupação hoje é conter que não se edifique nesta área de risco. Só que isso é um desafio grande, como podem ver nesta figura do lado direito. Primeiro porque nestes 10 anos, nestes 20 anos, edificou-se muito desta área. Por outro lado, porque há uma série de pequenos lotes que estão comprometidos. E o Estado Central para hoje, ou o Estado local, para garantir que não se construa, terá que compensar financeiramente estes proprietários. E, portanto, perdemos inequivocamente 20 anos, contemos o aglomerado, de facto, a um perímetro, mas agravamos muito significativamente a nossa exposição aos riscos costeiros. E lidar com esta escala muito urbana, lidar com esta realidade, implicou desenhar uma metodologia que corresponsabiliza Estado Central e Estado local. O Estado Central porque estabeleceu uma regra onde diz, na primeira linha de edificações é interdito, na segunda linha de edificações também é interdito, mas abrimos a possibilidade de vocês ponderarem eventualmente algumas exceções. E como é que se podem ponderar essas exceções? Bom, através de uma análise multicritério em que define um conjunto de aspectos críticos que podem ser ponderados. Normalmente, desde logo, os riscos atuais, os riscos futuros, a nossa vulnerabilidade atual, a nossa vulnerabilidade futura, mas também outras necessidades de interesse público. E depois estabeleceu um manual metodológico para os municípios fizessem uma avaliação multicritério, harmonizada e estruturada, em que confronta 2 interesses públicos. O interesse público da precaução ou o interesse público de que aquele aglomerado possa ainda necessitar de intervenções de construções que respondam a necessidades muito específicas. Para trás desta área há também uma área condicionada. Não se interdita a edificação, mas toda a nova edificação tem que se adaptar às alterações climáticas. E esta evolução no planeamento costeiro, num crescente diálogo entre o nível central e o nível local, foi acompanhado de um fenómeno espantoso em Portugal ao longo dos últimos 5 anos. Em 5 anos desenvolveu-se muito significativamente em Portugal o planeamento da adaptação local às alterações climáticas. Nós, em 2009, 2015, tínhamos tido algumas experiências na área metropolitana de Lisboa, 3 municípios tinham desenvolvido os seus planos locais de adaptação, e em 2015, 2016, com um projeto financiado pelo fundo e-Grants, Portugal teve a oportunidade de disseminar por todo o território, não só elaborar um conjunto de estratégias piloto de adaptação local, como desenvolver ferramentas que depois serviram de base para uma segunda fase, mas também capacitar
e sensibilizar as comunidades. Capacitar técnicos, capacitar os eleitos, os políticos locais, sensibilizar políticos e sensibilizar comunidades para a questão da mudança climática. E este processo é um processo dinâmico, está em curso, como podem ver neste vosso mapa do lado direito. Entretanto, nos últimos anos, praticamente todas as associações intermunicipais dotaram-se ou estão-se a dotar de um plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas. E no final de 2021, Portugal estará todo ele completo com estes planos. E ao nível local, como podem ver também por este mapa, cresceu muito o número de planos e estratégias que Portugal dispõe e podem ver bem como na orla costeira estes planos foram desenvolvidos. Ora, a realização destes planos, destas estratégias, esta sensibilização para o problema das ações climáticas, esta maior compreensão do que diz respeito aos riscos climáticos atuais e futuros, ajudou muito à compreensão da pertinência das regras que o Estado Central impunha de condicionar a edificação nas áreas de risco costeiras. E, portanto, estes projetos foram extremamente interessantes, na medida em que permitiram participação a nível local, permitiram esta dinâmica, mas também permitiram aos municípios começarem a estruturar, a pensar como é que se pode organizar estas várias intervenções. E concluo com o que me parece que é mais relevante. Como é que nós podemos ser assertivos em ter, de facto, uma boa política de adaptação costeira, uma boa política de ordenamento costeiro? Por um lado, com uma ação clara do Estado Central, estabelecendo a política, determinando quais são os princípios fundamentais que devem orientar toda a comunidade, e estabelecendo normativos de salvaguarda que são de interesse nacional, são de interesse público, são de interesse nacional. A interdição da construção nestas áreas é de interesse público e nacional. Mas este processo tem que ser acompanhado de uma monitorização efetiva que Portugal tem que desenvolver com o programa COSME que o Celso aqui pode apresentar. Esta monitorização é fundamental para definir quais são as prioridades de intervenção. Não podemos ter cada município agora, por sua livre criação, a querer fazer a sua defesa aderente, o seu quebra-mar destacado. Não, esse deve obedecer a um racional científico, crítico, sistemático de monitorização. E, finalmente, o Estado Central tem competências para intervir na proteção e para financiar a adaptação. O Estado local tem um papel fundamental na concepção da implementação daquilo que eu chamaria o urbanismo adaptativo. A retirada, a relocalização, a acomodação tem que ser inserida em planos locais, tem que ser os municípios a conceberem. Também compete aos municípios, nacionalmente, o licenciamento e a fiscalização da edificação do uso do solo. E, finalmente, só os municípios, porque estão perto das pessoas, é que têm condições de sensibilizar as comunidades locais para os desafios que nós vamos ter. E isso passa por estes processos de planeamento serem participados e colaborativos. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado, Sérgio, por este encerramento. Eu diria que com chave de ouro foi feita aqui acabou por fazer uma síntese de algumas das questões que foram faladas durante esta sessão. Agora entramos numa fase de debate, já temos aqui as perguntas mais votadas e eu vou tentar fazer aqui uma agregação daquilo que foi perguntado, porque algumas das perguntas, nós temos aqui claramente uma pergunta que é a mais votada. É evidente que o Sérgio, tendo sido o último a apresentar, provavelmente terá aqui perguntas que não estão direcionadas para ele, mas muitas das perguntas têm aqui uma abrangência para daquilo que vários oradores nos apresentaram. E destas três mais votadas, eu diria que acabam por agregar aqui algumas das perguntas que vários participantes foram fazendo, e vou passar a apresentar e depois a pedir a resposta de alguns dos oradores. É evidente que se outros o quiserem fazer, também o poderão fazer, obviamente. E depois tinha aqui uma pergunta no final para todos. Então as perguntas são se foram tidos em conta os impactos sobre os fundos marinhos e as populações de peixes costeiros. E aqui a pergunta fala especificamente em peixes, mas depois há outras perguntas que falam em crustáceos noutras espécies. Portanto, aqui é obviamente uma questão que tem a ver com esta monitorização, com os dados, com a caracterização das comunidades biológicas associadas à alimentação artificial de praias.
eu diria que aqui identifiquei desde já o Celso, o José Francisco e o Juan, se quiserem dar a vossa resposta. Espanha, Sim? muy rápidamente. Muito rápido. Em Espanha, sim. Em Espanha, sim, temos em consideração estes estudos de impacto ambiental. Diz o orador que tem um eco, que está a ouvir-se com um eco. Sim, mas tem em conta estes estudos. De facto, nas regenerações em Espanha complicam-se precisamente por esta questão, esta alimentação. Em Portugal também, efetivamente, já houve trabalhos que foram feitos, alguns até já quase com 10, 15 anos, que serviram de base para outros estudos que vão ser feitos na costa ocidental, mas no Algarve temos vários estudos que avaliaram o impacto das alimentações de praia nas zonas de dragagem e deposição nas comunidades, portanto, na pesca, quer nas comunidades bentónicas. E, obviamente, tal como o José Francisco também referiu em Espanha, em Portugal este tipo de intervenções está sujeito a uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, todas as alimentações, portanto, as dragagens, quer nas manchas de empréstimo, quer depois a deposição dos sedimentos no nearshore, portanto, na zona submarina, são precedidas de uma avaliação de impacto ambiental. Outras intervenções que já foram feitas, que têm títulos de deposição de dragados, sedimentos obviamente limpos, isentos de contaminantes, em que essa questão já foi avaliada, ou seja, há um título que no fundo valida a colocação dos sedimentos nesse local, mas que pressupõe que essas questões já foram devidamente avaliadas, como é óbvio. Obrigado. Ok. Juan, ¿quieres decir? Sí, simplemente por añadir. Simplesmente por acrescentar só um pormenor, tal como referiu o Celso e o José Francisco. Mas, por vezes, a nível de recursos vivos, é necessário ter em consideração alguns fatores concretos que, por vezes, esquecemos, não? As características da própria água, do mar, podem ir ficando alteradas e que também é necessário ter em consideração face a estes recursos pescatórios. E agora uma das outras perguntas muito votadas tem a ver com a questão das políticas de adaptação, de acomodação de novas infraestruturas, e aqui vou acrescentar, portanto, o que diz a pergunta é, sabendo que independentemente dos cenários de subida do nível médio do mar, o nível médio do mar continuará a subir, o que deverão acomodar as novas infraestruturas possivelmente afetadas pós 2100. E aqui eu incluía também, porque algumas das perguntas referem a questão das urbanizações, das construções, dos núcleos urbanos. E então haveria aqui esta pergunta, essencialmente à Alexandra, à Paula e ao Sérgio, se nos quiserem dar aqui alguma informação relativamente a esta questão. Desculpa, Teresa. Desculpa, Teresa. A que é que te referes? Podes concretizar mais um bocadinho a pergunta? Ou seja, o efeito do aumento do nível médio do mar sobre núcleos urbanos? Infraestruturas é a pergunta. E depois há outras perguntas que têm a ver com os núcleos urbanos. E como é que esta compatibilização, esta acomodação pode ser feita? Vale, perdón. Dizemos que o cenário pós-2100 é muito exigente planearmos hoje. A gente sabe perfeitamente, o Celso há pouco falava de 1,15 m até ao final deste século, e como é evidente não vai parar por aí. E também não me parece minimamente razoável estarmos hoje a prever uma adaptação para 2 ou 3 metros, algo que só teremos que adaptar daqui a 70 anos, e portanto a tecnologia ou o conhecimento será o outro, e portanto seria para mim bastante futurista estar hoje a tentar responder à questão de como é que será no pós-século. Agora temos que nos preparar inequivocamente, começar hoje a preparar para aquilo que é a mudança que vamos ter até 2070 e depois até 2100. E portanto nessa matéria é inequívoco, temos que subir as cotas dos edifícios para permitir os galgamentos. Vamos ter que, em muitos sítios, muitas frentes urbanas,
construir estruturas de proteção para evitar o galgamento, não podemos ter a utilização de caves, e portanto os pisos térreos podem ser vazados ou podem ter eventualmente ser utilizados com outras funções mais flexíveis que permitam, em cenário de alerta e temporal, ser muito rapidamente retirados ou protegidos para que se possa conviver, digamos assim, com o facto de termos áreas edificadas que vão ser cada vez mais expostas a estes acontecimentos. Obrigado. Eu já agora, se calhar, complementava aquilo que o Sérgio disse, que eu concordo plenamente, que obviamente nós temos é que ter medidas que também, para além do próprio ordenamento, como já referiu, mas que também podem ajudar a situações de emergência, não é, de resposta, como os sistemas de monitorização, obviamente que é necessário, que depois suportam sistemas de alerta e de aviso às populações. Portanto, já agora, dando aqui um pouco a experiência, até no âmbito do projeto que eu vos falei, houve uma série de linhas orientadoras que puderam ser definidas nesse sentido, ou seja, há ali aquela frente urbana do Seixal, que entretanto até sofreu uma requalificação e que também resolveu alguns problemas que tinha, porque havia um aspecto de drenagem urbana que era fundamental. Portanto, a inundação naquela zona não é só de galgamento das margens, quando ocorrem níveis extremos de água no estuário, mas também um problema da drenagem urbana que depois não tem capacidade, quando há situações de precipitação muito intensa, de haver o escoamento da água, e portanto isso até foi melhorado nessas obras. Mas o de fazer indicações, avisos às populações, rotas alternativas, por exemplo, da própria circulação, etc. Há muitas medidas que também devem ser pensadas não só para resolver o problema imediato, não é, das situações que ocorrem, mas sendo melhoradas para um futuro relativamente próximo e não pensarmos só naquilo que vai acontecer pós 2100. Muito obrigado. Eu tinha aqui algumas pessoas a dizerem, passou a segunda pergunta, e tenho a Conchi. Sim, Alexandra. Perdão? Alejandra. Alexandra, é que tenho problemas com o som, diz Alexandra, mas breve, por favor. É muito breve. Eu estou absolutamente de acordo com o Sérgio e com a Paula. E é fundamental o assunto da monitorização, é chave para enfrentar os impactos não só da alteração, mas também de momentos extremos, para encontrar alternativas e acrescentar que também é importante avaliar o risco de falha de infraestruturas, porque analisamos o risco de falha, não é? Para a nível operacional, de instabilidade das infraestruturas, nomeadamente aquelas que protegem áreas e núcleos urbanos. É muito importante. Obrigada. Sim, eu gostava de acrescentar o seguinte: é que temos de dar por encerrado este painel e todas estas questões são absolutamente interessantes, mas convidamos-vos a que continuemos com o chat neste espaço. E agora vamos indicar qual é o link, e então tanto a segunda pergunta mais votada, que é de veras interessante, os comentários que vocês estão a fazer, animamo-vos a que vão ao Espaço Café, que agora vamos colocar o link, e depois no Slido, para que vão até ao Espaço Café para conversarem e em mais pormenor, porque temos de encerrar já. Então, Teresa, companheira, se queres exprimir umas últimas palavras, eu também preciso relembrar a avaliação, etc. Penso que foi uma sessão muito interessante. Esta partilha de conhecimento, de informação é essencial. Houve aqui vários tópicos que foram falados como essenciais. É evidente que um deles é a monitorização, o conhecimento, termos dados e partilha de conhecimento é essencial nesta temática tão complexa como é a gestão costeira, e que temos aqui, que também foram falados, multiníveis de intervenção, a questão da participação, da capacitação, para que as soluções sejam
tidas como suas, como de todos, e depois há aqui questões mais particulares que são essenciais para que esta gestão costeira em cenário, em contexto de alterações climáticas, seja de facto efetiva e nos proteja, nos permita proteger não só a nós como aos ecossistemas, porque nós fazemos parte do ecossistema e dependemos dos ecossistemas e estamos condicionados com estas dinâmicas. Eu queria agradecer muitíssimo a todos e esperar que este debate, que esta conversa possa continuar no Espaço Café, porque de facto havia aqui ainda muito para falar. No próximo congresso, as zonas costeiras querem uma manhã, não querem só 1h30, querem uma manhã, para podermos ter espaço de debate tão essencial a esta questão. Resta-me apenas agradecer muitíssimo aos nossos oradores, agradecer também um especial agradecimento aos tradutores, fizeram um trabalho fantástico, eu fui desligando e ligando, conseguiram acompanhar as apresentações, e agradecer a toda a organização e, mais uma vez, a todos os participantes. E nos vemos no Espaço Café. Muchas gracias, Teresa. Muitíssimo obrigado, Teresa. Aproveito para referir que precisamos da avaliação da sessão no mesmo link, Slido. Agradecemos a todos os participantes a que, por favor, contribuam com esta avaliação, com a sua opinião, e que cliquem, é muito importante, e se puderem fazê-la mesmo já, melhor do que depois, porque às vezes fica no esquecimento. É com o mesmo link, podem clicar, podem comentar, incluir comentários, o grau de satisfação, se têm alguma conclusão, se querem incluir algum comentário sobre o próprio painel, e após isto copiem também o link de Special Chat, que, tal como referia a Teresa, é o Espaço Café, onde todas estas conversas, diálogos, podem ter continuidade. Muitíssimo obrigado. Os intérpretes agradecem também. Para poder entrar no Special Chat, temos de abandonar a sala Zoom. Já há participantes que já estão a retirar-se para o café, digamos. Confiamos que tenham feito a avaliação e continuamos no Espaço Café. Muito obrigado a todos os intervenientes. Com licença.